Gente Branca é uma aula das boas sobre racismo e preconceito racial. Quem dá o sermão para os incomodados com o ativismo negro é a estudante universitária ativista Sam White. E sim, o sobrenome é irônico, assim como muitos momentos dessa série. Além de mostrar as várias facetas do racismo, Cara Gente Branca explica o desconforto e a revolta de ainda ter que passar por algo assim. E é com ironia e alívio cômico que começamos a aprender como o racismo afeta as pessoas no dia a dia. Uma bala que me deixa aflito, uma bala que perfura minha pele e acaba com os meus sonhos, uma bala que silencia o que eu falo com a minha mãe só porque eu sou mais um. Uma bala. Conseguiu me render. Esse discurso do Red é um tocante choque de realidade. Ele mostra o efeito devastador de viver à sombra do preconceito diariamente. E para quem pensa que racismo é uma coisa fácil de identificar, bem, nem sempre é assim. Cara Gente Branca mostra que muitas vezes ele vem velado, silencioso e destruidor. O racismo institucionalizado afeta coisas simples, como a beleza e a autoestima. Coco, por exemplo, acha que precisa usar uma peruca com cabelos lisos para ser mais aceita pelas pessoas brancas. Para um garoto que ainda está se descobrindo como Lionel, o simples ato de ir cortar o cabelo pode ser uma bomba na sua autoestima. Outras vezes, o racismo vem exatamente quando se está tentando praticar a inclusão. Por exemplo, um professor branco tenta compensar por todas as vezes que o negro ficou escondido no fundo da sala e decide dar palco para sua única aluna negra. Mas claro, com a condição dela falar sobre um tema bem específico em sua aula de história: escravidão. Escravidão nos Estados Unidos. Temos algum voluntário para iniciar a discussão? Cara Gente Branca mostra que a luta contra o racismo é constante. Os alunos negros precisam passar 24 horas pensando na causa, no protesto, no movimento e no medo da polícia, até mesmo durante uma festa. Quando as coisas saem um pouco do controle, eles sabem exatamente em quem a culpa vai cair. Pra trás! Você estuda aqui? O quê? Prestaram queixa. Você estuda aqui? Estudo. Minha mensalidade paga o seu salário. Ele estuda aqui. Foi só uma discussão, só isso. Eu moro aqui. Quero ver seu documento. Por que quer ver só o meu? Filho, eu disse documento. Eu não sou seu filho. Red, faz o que ele disse. Policial, ele é aluno. Eu não falei com você. Vai se foder, coxinha. Mandem mostrar o documento. Mas ele é aluno! Ele estuda aqui. Por que eles estão armados? Eu falei grego! Mostre o documento! O negro está constantemente sob ameaça só por ser negro. Então, se você nunca precisou se preocupar com esse tipo de coisa no seu dia a dia, pode se considerar privilegiado. Aliás, essa palavra tem sido chave: privilégio branco. Por exemplo, não precisar se preocupar ou se provar uma pessoa boa 100% do tempo. Se ser bom é algo que as pessoas já normalmente esperam de você, então adivinha, você é privilegiado. O que não é o caso do Red. Seu rosto e sua cor estão atrelados a um estereótipo. Aquela ideia errada que diz que o homem negro é perigoso, é violento e é bandido. Vai fazer o quê? Vai me bater? Para sua surpresa, eu não uso os meus punhos para resolver problemas. Bater em você? Acho que eu devia bater em você por pensar que eu bateria. Cara Gente Branca ainda mostra que muitas vezes o estereótipo negro é usado como uma fantasia, uma piada. Vê se me erra. Como é que sua pintura ficou tão boa? Apropriação cultural é outro conceito que não passa batido na série, e Sam White deixa muito claro o porquê. Cara Gente Branca, lá vai uma lista de fantasias aceitáveis de Halloween. Pirata, enfermeira safada ou qualquer um dos primeiros 43 presidentes. E o topo da lista de fantasias inaceitáveis? Eu. Será que Winchester não passaria 2017 sem fazer blackface? Sam White, destruidora e bem informada. Não preciso falar mais nada, né? Próxima lição. Já quero começar dizendo algo que deveria ser óbvio. Racismo inverso não existe.
E não, isso não é uma questão de opinião. Na verdade, cara gente branca exemplifica que não tem como uma pessoa branca sofrer racismo como uma pessoa negra. E isso é simplesmente um fato histórico. E seguinte, eu nem vou tentar explicar, tá? Vou logo chamar a Sam White para dar aquela famosa aula. Querida gente branca, uau! Vocês são duros na queda. Eu entendo que ser reduzida a uma generalização baseada em raça é uma experiência nova e devastadora para alguns de vocês. Mas eis a diferença. Minhas piadas não aprisionam a juventude de vocês em níveis alarmantes. Nem tornam inseguro o ato de andarem em suas próprias vizinhanças. Mas as de vocês, sim. Quando vocês zombam ou nos diminuem, vocês reforçam o sistema existente. É por essas e outras acusações que a comunidade negra se une e tenta encontrar maneiras de promover justiça racial. Outra coisa que aprendemos com cara gente branca é que há muitas maneiras de ser um ativista. Nem todo mundo protesta e luta com a energia de Sam White ou Red. Existem as pessoas que preferem atuar nos bastidores do movimento. É o caso de Troy, que pretende ocupar cargos de poder para depois fazer as mudanças lá de cima. E ainda tem a turma de Kelsey, que não se envolve com política, mas está ali para ser representada. Nós vamos reunir cada um dos grupos marginalizados nesse campus e exigir justiça de verdade. Hashtag pau neles! Eu tenho a ânsia de protestar, mas a UAA apoia a reunião pública. Olha, isso... Vocês apoiam? Fala sério. Fala mesmo, Sorbet. Enfim, o que vemos é que não existe um jeito só de lutar contra o racismo. Existem vários, o que quer dizer que a comunidade negra, como todas as comunidades, também tem suas divergências. O próprio tom da pele causa controvérsias. Por exemplo, a Samantha tem os olhos claros e pele mais clara devido à sua ascendência miscigenada, enquanto a Coco possui a pele mais escura e traços físicos negroides. E isso se chama colorismo. Pois é, por causa do racismo estrutural, Coco sofre mais preconceito de suas amigas brancas e também se sente em uma posição de inferioridade dentro da própria comunidade. Imagina a reação se sua ideia de baboseira revolucionária saísse da boca de uma irmã de verdade. Uma irmã de verdade? Você sai ilesa dessa porque você é mais parecida com eles do que eu. Esse é seu privilégio de pele clara. Até que você reconheça isso, feche essa matraca sobre quem tá acordado ou não. Eu falei que racismo era algo complexo de se identificar. Ele tem muitas camadas e pode vir de qualquer lugar. Não importa quão desconstruído você seja, só quem sofre o preconceito é capaz de falar sobre a própria luta e movimento. O lugar de fala é outro conceito importante que cara gente branca traz à tona. Quando Gabe passa a frequentar algumas das reuniões do grupo negro, ele aprende que nem toda a empatia do mundo é capaz de fazer alguém se sentir completamente na pele do outro. É que em 2017 eu não acredito que isso ainda aconteça. Ah, é? Eu acredito. É como se você e eu estudássemos em faculdades totalmente diferentes. Aí, eu tô tão puto quanto você, cara. Eu não acredito. Não, olha, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que... Escuta, mano. Só porque você tá do lado de uma negra não significa que você trouxe a Miley Cyrus pro nosso lado. Reggie, sossega. Não, olha. Você tá certo, eu não tenho ideia de como você se sente. Que aula, hein? Cara, a gente branca explica os problemas que afetam direta e profundamente quem é alvo de discriminação, às vezes dentro de seu próprio grupo. É aquele tipo de série que te faz questionar e refletir sobre o que fazemos quando achamos que não fazemos parte do problema.